E deputados do PL planejam um projeto para anistiar Bolsonaro. O deputado Sanderson, que é do PL, aliado de Jair Bolsonaro, ele anunciou até há pouco, chegou aqui a equipe do deputado a avisar que amanhã ele vai protocolizar esse projeto, né? Ele veio com essa ideia de aprovar um projeto que dê anistia a crimes eleitorais cometidos em 2022. Repercussão política do senhor acha que vai ter? Olha, ele foi salvo, não entender? Como eu fui, né? Os médicos dizem que foi um milagre. Eu tenho sobrevivido em 2018, tendo de vista a gravidade dos ferimentos, e ele foi salvo por questão de poucos centímetros. Isso, para entender, é o que vem de cima. Com o Elon Musk próximo ao Trump como ele é, e no caso do Trump se eleger presidente dos Estados Unidos, eu acho que há uma possibilidade real de sanções como que eu acho que estão sendo impostas à Venezuela, sejam impostas também a algumas empresas brasileiras. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 24 de julho de 2024, são 8 horas da manhã. A casa do bolsonarismo começou a ruir do nada nos últimos dias. Todos os planos de salvação do mito foram por água abaixo. Tudo começa com um projeto de lei que foi protocolado no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Em junho deste ano, foi protocolado um projeto para tentar anistiar Bolsonaro após ele ser condenado à inelegibilidade pelo TSE. Como você viu, é um projeto para anistiar crimes cometidos em 2022, como o do caso dos embaixadores, que tornou o Bolsonaro inelegível. E qual é a esperança do bolsonarismo? Com o histórico a favor de Bolsonaro, o Raul Araújo tomou posse como corregedor-geral, substituindo o ministro Benedito Gonçalves, que foi fundamental na inelegibilidade, no processo de inelegibilidade de Bolsonaro, no caso de que ele reuniu embaixadores para difamar o sistema eleitoral brasileiro. Ele ficou inelegível por isso. E, além disso, André Mendonça, né, outro bolsonarista, chegou ao TSE, um ministro pela cota do STF, o ministro terrivelmente evangélico. O ministro, inclusive Raul Araújo, já chegando, anulando uma das 3 condenações de Bolsonaro, que continua inelegível. Raul Araújo decidiu anular uma das condenações de Bolsonaro e de Braga Neto a inelegibilidade pelo uso indevido das comemorações do 7 de setembro. Após isso acontecer, o bolsonarismo se encheu de esperança que o tal Raul Araújo ajudasse a anistiar Bolsonaro, a nova composição do TSE. E o Raul Araújo é aquele ministro que, durante as eleições de 2022, proibiu que falassem mal de Bolsonaro num show de rock muito grande que estava acontecendo à época, o Lollapalooza, né? E depois a decisão dele foi revogada pelo resto do TSE, porque fere a liberdade de expressão. A plateia gritava fora Bolsonaro e ele não queria proibir isso. Bom, o fato é que surgiu uma notícia trágica para Bolsonaro no TSE. O ex-presidente deixou claro que está de olho em mudanças na composição da corte, mas ele se deu mal. Condenado e declarado inelegível 2 vezes pelo TSE por abuso de poder, Bolsonaro tem demonstrado que está de olho nas trocas na corte eleitoral e, na verdade, ele disse: temos eleições nesse ano, votem com razão e não com coração e emoção, porque a composição do TSE vai mudar, já mudou. Se tivermos uma grande bancada em 2026, podemos ter certeza que a gente fez pelo parlamento, tal. Mas uma dessas trocas no TSE, prevista para setembro, não é boa notícia para Bolsonaro. O fim do mandato do ministro Raul Araújo. E isso pegou todo mundo de surpresa, porque já se previa uma composição no TSE que teria maioria conservadora, apesar de ser presidido por Carmen Lúcia, que não é conservadora e é anti-bolsonarista. O Araújo votou para absolver o Bolsonaro
e o Bolsonaro acabou sendo condenado por 5-2, ficando inelegível, porque ele estava isolado. Mas o tal Raul é da ala conservadora, mas ainda tem Nunes Marques e Mendonça, 2 ministros bolsonaristas no TSE, mas você tem a ministra Galotti, que tentou se cacifar para ser indicada ao Supremo durante o governo Bolsonaro, mas foi preterida, então apesar de ser conservadora, ela não é muita esperança para Bolsonaro. E agora, com a saída de Araújo, o ministro Antônio Carlos Ferreira, do STJ, vai ser efetivado como titular, o que vai impactar a correlação de forças, porque ele foi indicado por Dilma Rousseff. Bom, enquanto isso, a desistência de Biden gerou um apagão na direita, e a direita entrou, na verdade, em pânico, porque, como você viu, havia uma grande aposta que o Trump, vencendo a eleição nos Estados Unidos, ele obrigaria o Brasil a anistiar Bolsonaro, né? E impediria a prisão do Bolsonaro. E parece ter funcionado a entrada de Kamala Harris, né? Fala-se Kamala Harris na eleição norte-americana, porque realmente ela entrou e já subiu nas pesquisas e o Trump caiu. E a expectativa que ela está gerando realmente correspondeu ao que se planejava. Relatório da FGV Comunicação do Rio aponta que houve 532 mil menções no X, no ex-Twitter, a respeito do atentado contra Trump, e 259 sobre a desistência de Biden. A direita está muito preocupada e você tem aí uma ausência de estratégia bolsonarista contra a sucessora de Trump. Apesar do bolsonarismo se vincular a Trump e atacar Biden, a desistência dele deixou a turba acéfala. Os bolsonaristas apostavam muito na eleição de um presidente enfraquecido, na verdade, pelo preconceito, não é? Porque fala-se tanto que o Biden está caduco, está senil e tal, mas se você for olhar a economia dos Estados Unidos, está muito melhor com o Biden. Ele criou 3 vezes mais empregos que o Trump e colocou a economia nos trilhos. Mas preconceito é preconceito no mundo inteiro. E aí você tem também os próprios o próprio noticiário norte-americano dizendo que o Trump pirou com a desistência de Joe Biden, porque o Biden vinha sendo atacado, muito atacado pelos próprios apoiadores. Então o Partido Democrata destruiu o Biden, né? Saiu a público falando mal do Biden, e o Trump estava achando isso ótimo. Era a passagem dele, juntando com o suposto atentado que ele recebeu, que ele sofreu, a coisa estava caminhando para ele vencer fácil a eleição. E aí entra a Kamala em jogo e tudo deságua. E no programa Morning Joe do canal de notícias MSNBC de segunda-feira, o apresentador Joe Scarborough compartilhou como Donald Trump e os republicanos estariam agora que Biden desistiu oficialmente. Ouvi de dentro da campanha de Trump há algum tempo que a única coisa que Trump temia era não ter Joe Biden para concorrer. Então aí o maior temor dele se concretizou. E essa mudança de candidato, essa nova situação nos Estados Unidos, abalou até um dos maiores sites bolsonaristas, o Jornal da Cidade Online, que publica essa manchete urgente: mudança drástica no TSE pode atingir em cheio Bolsonaro. Já preocupadíssimo com o problema no TSE, porque aí desregulou toda a estratégia. O TSE volta a ter maioria anti-bolsonarista, e com isso as esperanças do bolsonarismo de salvar
o Bolsonaro e de salvar o próprio bolsonarismo, porque não tenha dúvida, minha amiga, meu amigo, Bolsonaro preso, acabou o bolsonarismo. Não venha dizer que vem com Michele, que vem com A, que vem com B, que vem com C. O coração do bolsonarismo é Bolsonaro, e é por isso que ele é tão incensado pela massa e pelo PL. Eles sabem que sem o bolsonarismo vira pó. Vamos em frente. A Polícia Federal acaba de abrir um inquérito contra o MBL por crime contra a honra de Lula. A apuração foca em publicação que dizia que o presidente aprovava aborto e, evidentemente, o MBL se diz censurado porque ele quer o direito de caluniar. A PF abriu inquérito para investigar o MBL por crime contra a honra de Lula no Twitter. O pedido de abertura do inquérito foi feito em agosto de 2023 pelo Flávio Dino, hoje ministro do STF. Em parecer no mesmo mês, o delegado Rafael Grant identificou preliminarmente o crime de difamação. Em outubro, o delegado Cícero Strano Moraes instaurou o inquérito. Com pedido de apuração, Dino enviou à Polícia Federal o link de uma publicação de 11 de agosto no X de um perfil que criticava a publicação do MBL na mesma rede que dizia: Lula aprova aborto e mudança de sexo. Nunes é aconselhado a poupar Marçal para não melindrar bolsonaristas. Ou seja, o Nunes vai apanhar calado do Marçal. A situação do Nunes está se complicando muito. Ele tem um vice que diz que na periferia a polícia tem que pegar pesado e tem que pegar leve nos jardins, nos bairros ricos, né, da cidade de São Paulo. E aí ele tem boletim de ocorrência que a mulher dele fez contra ele e que ele disse que não existia e a polícia civil desmentiu. Então a situação do Nunes não está nada boa. No Rio, o Lula vai formalizar no encontro do G20 uma aliança global contra a fome. O lançamento da iniciativa de Lula vai ocorrer durante a cúpula do G20 em novembro. Proposta por Lula, a cúpula do G20 na Índia em novembro do ano passado, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza será formalizada nesta quarta-feira às 11 horas por Lula e vai ter alcance mundial. O PDT de Ciro Gomes e o PL de Bolsonaro uniram forças nas eleições locais no Ceará. Na Venezuela, a Câmara e o Senado também vão enviar observadores dessa eleição e isso vai ser uma diferença política na interpretação do Brasil sobre o que vai acontecer lá. Os observadores que o TSE está enviando vão ter um olhar técnico. Já quem a Câmara e o Senado enviarem podem ter um viés de direita. Governo lança finalmente o Voa Brasil com passagens de até R$200 para aposentados. E demorou porque é um projeto no qual o governo não vai gastar nada. Foi um acordo com as empresas aéreas para que baixem os preços. Então realmente é um programa bom para quem consegue comprovar que está aposentado, não é? Mas não resolve o problema que com Lula 3, pobre não está voando como voava no Lula 1 e 2, mas o governo está só começando. Nunes usa feitos da gestão Dória Covas para inflar entregas e herdar espólio tucano, ou seja, ele está fazendo cortesia com o chapéu dos governos antecessores como se fossem obras dele. Senadoras desafiam Alcolumbre de olho na sucessão de Pacheco. Elisiane Gama e Soraya Tronic, a Eliane do PSD do Maranhão e a Soraya Tronic do Podemos Mato Grosso do Sul, vão desafiar Alcolumbre e seria uma benesse para o Brasil ter uma das duas, são duas parlamentares brilhantes e sérias, e ter uma das duas presidindo o Senado seria muito bom para o Brasil. O vídeo que levou o candidato a vice de
Eduardo Paes abrir mão da candidatura foi usado para chantagem por cargos e, na verdade, é uma história muito estranha e muito complicada, mas o Eduardo Paes tem que tomar cuidado para isso não atingir a candidatura dele. A ala do PSDB rejeita a Datena e diz que ele usa o partido, essa candidatura, para renovar o contrato da Band. Está parecendo que é isso mesmo. Eu nunca se viu um candidato a prefeito dizer que eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou. Isso já aconteceu várias vezes, não é? Então ele sempre usa essa possibilidade de candidatura para assustar a Band, porque ele é uma das poucas atrações da TV Bandeirantes que tem audiência. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.